death of knowledge, other was life by faith. No jardim do Éden havia duas árvores. Uma era conhecimento, uma era fé. Uma era vida, uma era morte por conhecimento. A outra era vida pela fé. And as long as they eat by faith of this tree, all right, they live. But when he got on this tree, he died the first bite he took and separated himself from God. Enquanto eles comiam pela fé desta árvore, tudo bem, eles viviam. Mas quando tocou nessa árvore, ele morreu. A primeira mordida que deu, ele se separou de Deus. And man continually has been biting off of that tree, and every time he takes a bite by knowledge, he destroys himself. God destroys nothing. E o homem tem continuamente tirado mordidas dessa árvore. E cada vez que ele dá uma mordida pelo conhecimento, ele se destrói. Deus não destrói nada. Man destroys himself through knowledge. Look, he bit himself off some gunpowder, killed his comrade. He bit himself off automobile off the tree, killed more all the wars stuck together. Is that right? O homem destrói a si mesmo através do conhecimento. Olhe, com uma mordida, ele tirou uma pólvora, mata seus companheiros. Com uma mordida, ele tirou um automóvel da árvore, mata mais do que todas as guerras juntas. Está certo? Knowledge. He thought that he got himself a hydrogen bomb. Now, what he's going to do with that? See? Conhecimento. Comendo dessa árvore, ele arranjou uma bomba de hidrogênio agora. O que será que ele vai fazer com isso? Estão vendo? But the trouble is, these people, they figure out so much on the tree of knowledge, then when they can't figure it out any longer, they say, bosh with all of it. Mas o problema dessas pessoas, é que elas resolvem só um tanto com esta árvore de conhecimento. Então, quando não conseguem mais resolver, elas dizem, chega de tudo isso. Listen, in the name of the Lord, when you can't figure out anymore, that's the time to believe. Ouçam, em nome do Senhor, ouçam. Quando não se consegue mais resolver, essa é a hora de crer. Amém. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe os irmãos. Uma boa noite. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, estamos na casa do Senhor uma vez mais. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com o corinho 101, vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como vaso na mão do Senhor, e o privilégio que o Senhor nos deu de nos reunirmos uma vez mais na tua casa, Senhor. Ó Deus, aqui é o lugar, ó Pai, que o Senhor proveu para nós te adorarmos, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Ó Pai Celestial, te pedimos perdão dos nossos erros, de nossas falhas, Senhor. Pedimos que o Senhor venha em conta das necessidades de cada um dos teus filhos, Pai. E abençoa, Pai, cada um, Pai. Cada um possa voltar por mais do Teu Espírito Santo nesta noite. Senhor Jesus Cristo, também pedimos que o Senhor abençoe nossos irmãos que estão na internet, Pai, que eles possam alcançar as grandes bênçãos celestiais. No nome do Senhor Jesus Cristo, que te damos graça e é para a Tua glória. Amém. Hino 13.
Louvado seja o Senhor. Estamos felizes de estar na presença do Senhor, amém? Amém. No número 13, vigiai e orai. Vem de manhã, embora o céu cedo pareça um dia calma anunciar. Vigia e ora, coração pequeno, o temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar, vigiai-se e orai. Ao meio-dia, quando o sol da terra abafam mais de Deus a voz do amor, recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar, vigiai-se e orai. Do dia ao fim, após os teus milagres, relembra as bênçãos do celeste amor. Encontra Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar, vigiai-se e orai. E sem cessar, vigia a cada instante, e o inimigo ataca sem cessar. Só com Jesus em comunhão constante pode o mortal ao céu chegar. Vem de manhã e sem cessar, vigiai-se e orai. Amém. Glórias a Deus. Vamos cantar mais um hino. Vamos cantar o 20. Chuva de bênção teremos. Chuva de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuva de bênção dos céus. Chuvas de bênção, chuva de bênção dos céus. Gotas benditas só temos, chuva rogamos a Deus. Aleluia.
Vamos nos colocar em pé, amados irmãos, que nós vamos adorar o Senhor com nossas ofertas. Amado e bondoso Pai Celestial, como estamos contentes, Pai Santíssimo, de estar nesta noite em Sua presença. Amém. Como é maravilhoso servir ao Senhor, Pai, como é maravilhoso termos, Pai, a vida eterna, a qual o Senhor nos tem predestinado. Amém. Muito obrigado por nos ter escolhido, Pai, para estarmos aqui em Sua presença hoje. Cantando hinos ao Seu Santo Nome, Pai, enquanto, Pai, o Senhor desce e prepara os nossos corações para ouvir a Sua palavra. Amém. Abençoa cada filho seu que entrou por essas portas hoje, Pai, e como parte deste culto agora, orando por essas ofertas que é para a Sua obra, Pai. Abençoa aqueles que vão ofertar e ajuda aqueles que não podem ofertar, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O próximo hino é o 144. Se da vida as vacas procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, contas muitas vezes visas de uma vez, verás com surpresa quanto Deus já fez. Contas bênçãos, contas
vamos cantar um corinho e nosso pastor estará dando continuidade. Sublime graçado Senhor, que a infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Graças a Deus. Boa noite, irmão. Que Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos orar ao Senhor. Deus poderoso, estamos felizes, ó Pai, de poder estar em Tua casa. Ah, Senhor Deus, muita necessidade no meio do povo de Deus, mas o Senhor é o nosso Pai ajudador, é o que supre nossas necessidades. Continua abençoando-nos, Pai, essa noite. Ajuda nós a ouvir Tua palavra. Esses cânticos de Sião já abriram o nosso coração. E nós, é certo que sairemos daqui melhor que entramos, mais cheio do Teu Espírito Santo. Há necessidades, ó Pai, pedidos de oração. Que o Senhor visite Teus filhos, ó Pai, no poder da Tua ressurreição. Se há alguma dificuldade, Senhor, algum problema, que o Senhor possa resolver, Senhor, segundo a fé dos Teus filhos. Porque o Senhor tem mais, Senhor, desejo de nos abençoar do que nós mesmos, ó Pai, pedimos, ó Senhor Deus, se achamos dignos. Mas o Senhor está pronto, se humilhou, desceu até esse lugar e está presente aqui, ó Pai, para abençoar cada um de nós, ó Pai, e dar a vitória a cada um. Também os irmãos que nos acompanham através da internet, ajuda eles, ó Pai, no poder da Tua ressurreição. Agora vamos ler Tua palavra, Senhor, vivifica ela em nosso coração. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Eu vou aproveitar os irmãos em pé, nós vamos ler a Bíblia. Vamos ler no livro de Atos, os irmãos que têm a Bíblia, Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, né? Nós vamos hoje iniciar uma nova mensagem titulada O Testemunho de uma Verdadeira Testemunha. Eu creio que nós vamos ser grandemente abençoados. Estou vendo também ali a irmã Camila, né? Tempo que não vimos, que Deus abençoe, né? Ela dê graça a essa jovem, né? Louvado seja Deus. Vamos ler então a palavra. Diz assim: Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Também São João, no livro, o Evangelho segundo São João, capítulo 3, verso 31. Louvado seja Deus. Diz assim: aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos, e aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Amém. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós encerramos a mensagem da graça do domingo e agora vamos iniciar a mensagem, o testemunho de uma verdadeira testemunha. Eu creio que para ser um testemunho, uma testemunha, o profeta ele vem mostrando para nós que nós temos que ter tido uma experiência de algo, para testificar, para falar. Quando nós testemunhamos, quando nós damos um testemunho, nos tornamos uma testemunha, então o profeta diz, é porque você sabe de algo. Não é o que alguém te contou, nem o que alguém falou para você, mas é o que você por experiência viu. Amém? Amém. Duas testemunhas válidas no tribunal, o profeta diz, é o ouvido, e a visão. Eles são testemunhas, porque você viu algo ou ouviu. Mas quando alguém falou para você, então, alguém me contou assim, então você já não pode ser uma testemunha. Você já não é válido. Ele é uma testemunha, mas você não. Por isso a importância, de se ter o Espírito Santo. Jesus não deixou eles fazerem nada. Quando eles estavam ali no cenáculo, reunidos, eles ficaram ali, Jesus diz, ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. E o profeta diz, eles tiveram que parar de fazer tudo. Parar de pregar, parar de testemunhar, não podiam fazer mais nada até que eles recebessem essa testemunha, Glória a Deus. o Espírito Santo. Então eles tiveram essa experiência, então saíram testemunhando. Eu sei que há um Jesus ressurreto. Por que eu sei que ele existe? Porque ele está dentro do meu coração, ele se apareceu a mim. Amém. Eu tive uma experiência do Espírito Santo, eu nasci de novo, amém? Amém. Então sim, você se torna uma testemunha. Mas até então, tem que se esforçar, orar a Deus, buscar o Senhor para que receba essa testemunha. Senão você só vai estar falando do que o pastor falou, do que a mãe falou, do que o irmão falou, mas não é uma testemunha ainda, É verdade. Deus nos ajude a ser um verdadeiro testemunho. E o profeta diz que ele começa aqui, primeira introdução da mensagem, vai um tempo ainda, Então hoje é uma porçãozinha pequena, mas ele entra aqui falando sobre a natureza. Se eu não tivesse uma Bíblia, mesmo assim eu saberia que o cristianismo é verdadeiro, porque o cristianismo, todo ele dá testemunho, de sepultamento, de morte, sepultamento e ressurreição. Toda a natureza, diz as flores, o sol, toda a natureza testifica de morte, sepultamento e ressurreição. Amém. E essa é uma testemunha, por isso que o homem tem que morrer, Ele tem que morrer para nascer de novo, porque nunca vai conseguir realmente ter uma vida cristã firme se ele não morrer, se aquela natureza não for completamente mortificada. Ele pode esconder aquilo, mas a hora que, é como diz o profeta no livro de Jó,
quando a florzinha está morta, né? Ele diz, nos cheiros das águas, elas renascem. E assim a velha natureza é a mesma coisa, né? Quando não morre realmente e aquela natureza só está escondida ali, no primeiro, como diz o profeta, só alguém cruzar teu caminho, aquela natureza já volta de novo, né? Seja ela qual for, ela se manifesta assim, ela não pode ser escondida, ela tem que ser morta. A natureza nossa tem que morrer, amém? Amém. Por isso que Jesus ele testificou disso, né? Morte, sepultamento e ressurreição. E quando nasce, nasce uma pessoa nova. Amém. Não dá. Deus, ele transforma. Mas até então, nunca às vezes teve ainda a experiência do novo nascimento. Porque sempre, quando alguma coisa acontece, aquela natureza volta de novo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Por isso que a mensagem, né, irmãos? Quando nós ouvimos ela é um prumo. Né? Nós não podemos pegar a mensagem e tentar ajustar na nossa vida, né? Nós temos que pegar a nossa vida e ajustar na mensagem, porque a mensagem é reta, perfeita, amém? Então nós temos que pegar a nossa vida torta e pedir a Deus, Senhor, mata essa natureza, tira ela da frente, que eu quero a nova natureza, quero receber o Espírito Santo, amém? Então daí a gente fica malhado, né? Deus pode trabalhar por nós. E Deus nos ajude. Vamos então já ouvir a mensagem. Ela foi pregada 5/11 de 61. E que o Espírito Santo vivifique ela em nosso coração. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Vamos ouvir a mensagem. Obrigado, irmão. O Senhor o abençoe. Bom dia, amigos. É um privilégio estar de volta aqui na casa do Senhor esta manhã e novamente contar a antiga história que temos contado todos esses anos para muitas pessoas, como que a graça de Deus tem aparecido para nós através de Jesus Cristo. E estou tão feliz de saber hoje que nós estamos tendo companheirismo nesta graça pelo mundo, com as pessoas em todo lugar, saber que Deus tem seus filhos em todo lugar. Talvez algumas vezes nós não vemos exatamente isso, justamente no outro, como nós veríamos ou deveríamos ver. Porém, normalmente, quando é tempo de angústia, é aí que verdadeiramente se mostra quem é. E esse é um dos meus pensamentos esta manhã, que eu não saberia como expressar a vocês, pessoas, meu agradecimento e gratidão a vocês pelo que vocês têm feito por nós, como uma família, em nosso tempo de angústia e necessidade. Somente a eternidade será capaz eu serei capaz de explicar a vocês o que a amizade amável, fiel, significou para nós nesse tempo da nossa angústia, como a partida, a ida de mamãe para o lar. Eu nunca compreendi o que significava tanto quanto agora, como o que significava quando alguém vem visitar quando se está enfermo. Muitas vezes que eu tenho deparado com esses problemas por haver tantos chamados que eu não pude atendê-los, e eu entregava os meus chamados para outros ministros e para ajudar a dar conta deles. E então, compreendendo que isso causa um pequeno desapontamento, pois talvez possivelmente eles ligaram para esse ou outro ministro também, porém houvessem pedido para que eu viesse. E isso simplesmente me faz sentir de maneira que eu desejaria que eu tivesse super força de algum tipo para atender a cada um deles. Pois eu sei quando eu pedi que diferentes pessoas viessem, como que cada uma chegou exatamente na hora certa e como o que significou para mim vê-las aparecer.
E para vocês, pessoas que ficaram à noite com a mãe, a irmã Wilson aqui, e o irmão Fred Stockman, e sua esposa, e tantos de vocês, e tantos ofereceram seus préstimos, que nós não tínhamos que aceitar, porém vocês ofereceram seu préstimo. Tantos que havia alguém com ela, revezando de tantos em tantos minutos. Vocês foram tão amáveis. E na ocasião, quando nós estávamos com ela jazendo na casa funerária, como vocês vieram e visitaram e apertaram nossas mãos, e colocaram seus braços em volta de nós e nos deram os pêsames. Eu nunca compreendi que isso significava tanto até que veio a mim. Flores, buquês e cestas de flores de todos os lugares, tantas que eles nem mesmo podiam colocá-las no corredor da funerária. Eles tiveram que colocá-las atrás, nas salas. Como que nunca pensei que simplesmente enviar um monte de flores significassem tanto, até então. E muitos de vocês têm enviado cartões de diferentes lugares e dizendo cartões de pêsames, colocando dinheiro neles para ajudar nas despesas e coisas assim. E nunca compreendi que um pequeno presente a alguém, ou uma pequena coisa como essa, significasse tanto até que veio a mim. Deus sempre ricamente os abençoe. Eu estou tão feliz de saber que eu sou uma parte de um povo que tem este tipo de espírito. Eu estou tão feliz de saber que eu sou o seu irmão. E eu confio que eu nunca terei que retornar isso dessa maneira, porém, de alguma outra maneira. Então eu, de pé na casa funerária, ao lado de mamãe, e tantos entrando, e umas pessoas que pareciam, talvez possivelmente, como uma pessoa em torno da minha idade, que tomou a minha mão e disse: Billy, faz muito tempo que não nos vemos. Eu olhei para trás, não conseguia lembrar-me delas, mas haviam mudado muito. Você pregou no funeral de meu bebê, você pregou no funeral de minha mãe. Você veio a mim numa noite fria, triste. Sim. E todas aquelas coisas assim. Isso verdadeiramente expressa a palavra do salmista, eu creio que foi. Como o pão sobre a água, ela retornará algum dia a você. Se eu fosse suficientemente eloquente ou tivesse o poder da palavra, eu gostaria de simplesmente dizer a cada um de vocês o que eu penso. Porém, eu não consigo fazer isso porque eu nem mesmo sei como expressá-lo. Porém, eu estou dizendo desta maneira para que vocês, cada um, saibam o que eu quero dizer. Eu lhes agradeço do fundo do meu coração. E como a Escritura é cumprida, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso tem sido sua partida foi algo que foi estranho para mim. E eu nunca compreendi completamente qual a razão que o Espírito Santo não me disse de antemão, como eu expressei a última vez que eu estive no culto naquela manhã. E disseram-me que ela estava morrendo então no hospital. Eu não aceitei porque ele não me havia dito que ela estava partindo. Agora, naturalmente, nós compreendemos isso, que há muitas coisas que ele faz, ele pode fazer, e sim faz, ele não tem que nos dizer nada. Ele simplesmente nos diz, e contudo, eu sei de uma coisa, que ele faz com que tudo contribua juntamente para o bem. Amém. E esta manhã, enquanto eu estava deitado na cama, pensando nisso, o primeiro a partir de nossa família foi meu irmão Edward. E eu estava no oeste, trabalhando numa fazenda quando ele partiu. Eu não estava em casa, porém eu o vi, ainda que pecador, o vi em uma visão antes que ele partisse. O próximo a partir foi Charles. Ele partiu rapidamente, subitamente.
Eu estava pregando aqui na pequena igreja pentecostal de Cor, naquela noite, quando o Charles foi morto na rodovia por um automóvel. O próximo a partir foi papai. Morreu de um ataque cardíaco, morreu em meus braços. Encomendei sua alma a Deus, foi subitamente, rapidamente. O próximo a partir foi Howard. Eu estava no oeste, de férias, no rio sem retorno, quando aviões vieram, soltaram pequenos paraquedas de que ele partiu. Porém, eu naturalmente o vi partir anos, 2 ou 3 anos antes que ele partisse. Nós sabíamos que ele ia partir. Porém, mamãe tem sido a única que demorou, e eu pensei que possivelmente essa é a razão que ele não me disse. Todos eles partiram tão subitamente, todos partiram subitamente, exceto mamãe. Ela demorou umas 6 semanas, exatamente, em 6 semanas. Porém, acho que direi isso ao expressar. Minha missão era permanecer ao lado da minha mãe e encomendar a sua alma a Deus quando ela partisse. Alguma coisa estranha me enviou para fora do hospital naquela manhã, a esposa e eu. E ela estava bem debilitada. E a última coisa que eu posso lembrar-me dela fazer quando eu pude dizer para ela não podia falar. Mãe, se a senhora ainda ama Cristo e ele significa tudo para a senhora, balance sua cabeça. E ela balançou sua cabeça e as lágrimas correram no seu rosto. Ele ainda significava tudo, bem no final do caminho. Eu acariciei a face e virei seu rosto para o lado com as minhas mãos. E eu disse, mãe, a senhora é uma verdadeira soldada. Eu estou orgulhoso da senhora. E eu pensei, como será que Satanás talvez tenha dito como ele fez nos dias de Jó? Você sabe, Deus não pode tirar nossas vidas. Satanás tem que fazer isso. Nós somos apenas entregues a Satanás. Satanás, sabendo disso, sabendo que o tempo dela tinha chegado, sabia que ela ia partir. Disse a Deus, tu sabes, ela tem um rapaz que é pregador e filhos que professam ser cristãos. Deixe-me simplesmente torturá-la um pouco. Eu farei que todos eles te neguem. Não, pela graça de Deus. E a última coisa pelo que ela balançou sua cabeça, que Cristo ainda era tudo para ela quando ela partiu. Vindo para casa, eu pensei, bem, não é. Eu entrei e permaneci ali no quarto. Eu apanhei uma Bíblia nova, e eu disse, Senhor, tu és Deus. Tu não tens que dizer o que tu fazes. Porém, seria que tu guardaste a razão que tu fizeste isso ao levá-la foi porque para não deixar que partisse meu coração? Se foi isso, tu me confortarias com a tua palavra? E eu o fiz, você sabe, como se toma uma Bíblia e apenas a abre dessa maneira. Eu apenas tomei e corri meus dedos a abrir Mateus 9, enormes letras vermelhas projetavam. Ela não está morta, porém dorme. Veja, a primeira coisa em que meus olhos caíram na Escritura, quando eu olhei para baixo. Isso, naturalmente, agora, eu não uso a Bíblia como uma tábua mediúnica, você sabe. Nós simplesmente não fazemos isso. Porém, eu estava tão quebrantado naquela hora que eu estou crendo que Deus deixou-me ver isso, porque o que seguiu provou estar correto. Aquela noite, naturalmente, foi uma noite sem descanso. E na manhã seguinte, eu estava levantei-me. Eu suponho que eram cerca de 8 horas no quarto, 8, ou talvez mais tarde. Eu comecei a ver crianças entrando. Estavam trazendo para dentro crianças aleijadas de todos os lugares. Parecia que formava mais ou menos a largura de um quarteirão e o comprimento de mais ou menos 2 quarteirões apenas de crianças aflitas. No lado esquerdo e no lado direito haviam pessoas sentadas em toda a extensão, parecia que estava em cima, no alto. E ele, de certo modo, no estádio, descia e então subia novamente na parte de trás para manter as pessoas bem atrás de
não ver. Elas podiam olhar diretamente para isso. Enquanto eu estava parado, vestido de terno azul, e eu pensei, agora, isso é estranho. Eu sei que eu estou de pé no quarto em casa, porém aqui estou eu, de terno azul. E eu estava dirigindo o cântico vai buscar, fazendo ambos os lados cantarem, para que os pequeninos possam abençoar. Meus cordeirinhos vai buscar. E houve uma senhora de renome que entrou na parte de trás do estádio. De alguma maneira ou de outra, eu sabia que ela estava entrando, porém começou a passar pela audiência. E eu simplesmente continuei a dirigir os cânticos, vai buscar. Eu dizia, este lado cante, vai buscar, este lado vai buscar, assim, para que os possa abençoar. E eu ia orar por todas essas criancinhas aflitas e enfermas. E essa senhora veio e foi até o camarote, como no teatro, onde é como um lugar que as pessoas célebres assentam-se, o camarote de um presidente. Ou você sabe o que eu quero dizer? Nesse tipo de lugar, à minha esquerda, a senhora havia acabado de entrar, ela virou-se para as pessoas que estavam ali e simplesmente inclinou sua cabeça. Eu notei que ela estava vestida de certo modo antiquado, e a senhora virou para me cumprimentar, pouco antes. E eu havia subido no púlpito, então, para pregar, e exatamente enquanto ela mantinha sua cabeça inclinada, e eu virei desse modo para ela, e quando eu levantei minha cabeça, e ela levantou sua cabeça olhando de frente para mim, era mamãe. E ela olhou para mim e sorriu. Ela estava jovem, bem jovem. E uma grande voz de trovão estremeceu o lugar. E palavras surgiram e disseram, não se preocupe com ela. Ela está como era em 1906. E quando a visão deixou, eu olhei para ver o que foi 1906. Esse foi o ano que ela era noiva de meu pai. E eu sei agora também que ela é parte de uma noiva, a noiva de Jesus Cristo. Eu sempre sentirei saudade de mamãe. Ela era dócil e estimada de todos nós. Eu posso lembrar-me de suas velhas mãos trêmulas e paralíticas quando Dolores teve que firmar seu braço bem ali para dar-lhe a comunhão. Essa foi a última vez que ela esteve no tabernáculo, a não ser quando o seu funeral foi pregado. Eu desejo dizer uma outra coisa. E bem quando mamãe ia partir, estranho, imprevisível, nós não sabíamos que ela ia partir naquele tempo. Porém, o irmão Neville entrou. Minha esposa disse, você já ouve ver que eu fiquei feliz em ver o irmão Neville? Foi essa vez. Disse, eu não sei a razão, porém simplesmente algo, simplesmente como Deus faz essas coisas. O irmão Higginbottom estava ali também. Aquele que há pouco entregou a mensagem, apenas há alguns momentos atrás. Ele andou e permaneceu na porta do corredor. E o irmão Neville entrou. E eu reuni as crianças em volta da cama. E eu disse, agora vamos todos nos reunir em volta e deixar o irmão Neville. A mãe sempre gostava demais de ouvir o irmão Neville orar. Ela simplesmente gostava de ouvi-lo. Dizia que ele falava simplesmente como sincero, estando a falar com Deus. Essa foi a última coisa que ela ouviu em seus ouvidos. O irmão Neville estava de pé, orando. E eu estava com as minhas mãos sobre sua cabeça e uma sobre sua mão. E enquanto ele estava orando, e enquanto ele estava em oração, Deus a chamou. E eu senti aquele pequeno, estranho movimento abrupto. E eu olhei em volta. Ela tinha virado a cabeça e olhou para mim. E eu sabia que ela estava partindo. De modo que eu disse, Deus Todo-Poderoso, eu encomendo sua alma a ti agora. E ela, como um vento, atravessou o quarto e ela havia partido para se encontrar com Deus. Assim que
algum glorioso dia do outro lado, eu a verei jovem mulher. Naturalmente, nós a conhecemos agora como uma velha mãe, esgotada, trêmula. Quando ela teve seus filhos, 10 deles, não era como nós fazemos hoje. Nós não tínhamos a maneira moderna, nós não tínhamos dinheiro para arcar com as despesas disto. Mamãe tinha o seu bebê, digamos, esta manhã, e esta tarde ela estava lavando suas roupas. E isso simplesmente a esgotou. Porém, não uma velha mãe, trêmula, uma paralisia estremecendo sobre ela. Porém, uma linda jovem ela será naquele reino que está além. E eu penso no consolo de Deus de deixar-me vir naquele momento. E então, exatamente depois que tudo terminar, logo dizer-me razão. E logo dar-me aquelas palavras de consolo através de uma visão da minha mãe. Sendo assim, amigos, o Evangelho pelo qual tenho permanecido e tenho observado quando desce até as horas da morte, eu ouvi sobre minha mãe, eu ouvi sobre minha esposa, eu ouvi sobre meus irmãos. Eu sei o que significa quando você chega no final da estrada como uma experiência com Deus. Significa algo. Assim que eu estou agora decidido, pela graça de Deus, a ir a cada parte do mundo que Ele enviar-me e a cada criatura que eu puder pregar este Evangelho, porque Ele é o poder de Deus para a salvação. Sabendo disso que, quando esta vida terminar, nós temos uma vida do outro lado, onde nós voltaremos a ser jovens pessoas humanas. E nós veremos em Sua presença e em Sua santidade para todos sempre. Eu confio que cada preciosa mãe aqui dentro, e cada filha, cada filho e cada pai morrerá no Senhor. Pois assim diz o Espírito, pois eles descansam de seus trabalhos, pois suas obras os seguem. Algum dia glorioso nós iremos e os veremos, sim. Se não for assim, então, porque nós estamos parados aqui esta manhã, pregando em vão? Porém, amigos, nossa religião não é em vão. É o poder de Deus testado bem com o teste de ácido da morte. Através de sofrimentos, através de qualquer tipo de maneira que isso deseja ter, que diferença faz? Nós vamos nos encontrar com Deus. Agora eu queria que nós tivéssemos assentos para todos. E eu desejo anunciar, eu creio que hoje à noite é comunhão. Está certo, irmão Neto? Hoje à noite é a noite de comunhão e todos do... Eu há pouco pensei em algo sobre comunhão. Havia uma certa pessoa outro dia que foi a uma igreja e teve que chamar o táxi para vir apanhá-lo e levá-lo até a igreja. Ele é um homem verdadeiramente pobre. E ele foi e tomou comunhão, e seu vizinho é de certo modo um desses sujeitos teimosos que não conhecem a Deus. Ele perguntou ao seu vizinho e disse: aonde você foi esta manhã naquele táxi? Disse: eu pensei. O homem quase não tinha pão na mesa. Ele disse: a igreja está tomando comunhão. Desse modo eu fui tomar comunhão. Ele disse: o que é a comunhão? Ele disse o que era o pão e o vinho do Senhor. Ele disse: eu tomei também. Disse: eu comi uma vasilha cheia de pãezinhos e tomei um quarto de uísque. E sobre sua mesa, bem imediatamente, caiu com um ataque cardíaco. Estão esperando que ele vá a qualquer minuto. Não seja irreligioso, não seja irreverente. Está vendo? Respeite a palavra do Senhor. Veja. Pois nós não sabemos que minuto nós vamos ser chamados para responder e para Deus. Agora, perdoe. Eu estou pretendendo vir, sim. Perguntaram-me se eu ia estar aqui hoje à noite. Eu estou pretendendo ouvir um bom pregador hoje à noite, se eu puder, eu não nego. Porém, eu pretendo vir em toda noite de comunhão. Eu penso que é o nosso dever, tanto quanto nós podemos. Logo, se estiver bem, se for agradável a Deus e agradável à igreja e eu não nego, eu desejo estar aqui no próximo domingo, novamente, querendo o Senhor.
e se estiver bem. Veja. Eu simplesmente penso que eu desejo dar cada lugarzinho que eu puder, cada bocado de força que me resta para o reino de Deus. Tudo para salvar toda alma que eu sei como salvar. Amém. Porque, afinal de contas, o que eu faria esta manhã se mamãe não fosse uma cristã? Se nós não tivéssemos essa esperança bendita do outro lado? Se eu lembro bem exatamente abaixo da minha casa, eu a batizei 31 anos atrás, no nome de Jesus Cristo, bem abaixo da minha casa, ali no Rio. E eu posso até vê-la subindo agora, abraçando-me. Isso significou muito. Eu disse, mamãe, algum dia nós a colocaremos em um sepulcro lá na frente. Eu disse, porém, aquele que crer e for batizado será salvo. Amém. E então, se eu não tivesse ganho nenhuma outra alma a Deus, a não ser essa da minha mãe, cada esforço está 1 milhão de vezes pago. Sim, isso é correto. Agora, para a leitura da Escritura, eu tenho 2 escrituras. Assim que desejo ler uma delas primeiro, e então nós teremos a oração. Então, eu desejo ler uma outra. Se vocês gostariam de ler comigo, virem as suas Bíblias até o primeiro capítulo de Atos. E eu gostaria de iniciar o meu texto esta manhã, querendo o Senhor. Agora, a razão, eu tenho tantas escrituras e notas aqui para falar, eu não tentarei segurá-los muito tempo. Porém, eu tento estudar sentado no quarto. E se o Senhor não me der nada que eu pense que seja digno de desejo que essa congregação e todos saibam, eu não venho aqui para ser visto. Eu venho aqui não porque nós necessitamos de um ministro, porque eu penso que nosso pastor é um dos melhores que há no país. Isso é exatamente certo. Não é isso. Porém, eu venho porque eu sinto que Deus tem colocado em meu coração uma mensagem que ajudará este povo. Veja, algo que os ajudará. E juntos com o nosso precioso pastor, nós dois, guiados pelo Espírito Santo, nós colocamos nosso tempo juntos e o conservamos para a salvação de cada alma que pudermos. E eu venho esta manhã porque eu senti que o Espírito Santo deu uma mensagem que ajudaria a igreja. Essa é a razão que eu estou aqui. Agora, no primeiro capítulo do livro de Atos, nós começamos a ler no primeiro versículo. Diz o primeiro tratado, Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando de respeito ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas para que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se reuniram perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu,
ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Vamos inclinar as nossas cabeças apenas um momento para a oração. Nosso Pai Celestial, nós estamos agora vindo na aproximação, no nome do Senhor Jesus, para oferecer diante de Ti, primeiro, nossa ação de graças, pelo que Tu tens feito por nós, e por acima de todas as coisas, por essa bendita segurança que repousa em nossos corações, porque nós somos salvos. Salvos da morte, salvos do inferno, salvos de uma vida de pecado, salvos das coisas do mundo, e fomos chamados para a grande ceia do casamento do Filho de Deus. Como nós te amamos, Senhor, por isso. Mais do que vida para nós, é vida eterna. E nós estamos reunidos esta manhã, Senhor, para dar estas expressões em cânticos, ação de graças e na pregação da palavra, rompendo a palavra da vida para estes, Senhor, possivelmente aqui que não te conheçam. E é nosso desejo e nossa ambição e intenções que isso hoje seja a causa de muitos que não te conhecem virem e confessarem seus pecados, invocarem o nome do Senhor e terem os seus pecados redimidos pela confissão de seus pecados e serem batizados para lavar os seus pecados. E então, Pai, nós rogamos que Tu enchas a cada um com o Espírito Santo, pois esse é o selo da promessa que Deus nos deu. Nós pedimos que Tu lembres de todos que estão enfermos e aflitos e necessitados hoje, pois verdadeiramente o mundo está em uma condição de necessidade. Tudo porque nós não nos voltamos a Ti para a defesa nossa e refúgio nosso. Como nós podemos pensar esta manhã dos tempos na Bíblia, quando as pessoas estavam em tribulação e angústia, como que eles chamavam os profetas, e muitos grandes homens naqueles dias pensavam que aqueles profetas eram neuróticos e pessoas nervosas. E o que eles talvez tenham sido, todavia eles tinham a palavra do Senhor. Deus, hoje, como precisamos recorrer à palavra de Deus? Eles nos disseram no fim do tempo, e o que seria? E deixa-nos como verdadeiros cristãos olhar para seus testemunhos e, Pai, então dar testemunho ao mundo. Concede isso, Senhor. Cura os enfermos que estão em nosso meio esta manhã, pois nós compreendemos, Senhor, que um corpo cansado, fatigado, enfermo, se arrastando por aí, não pode desfrutar as bênçãos de Deus como eles poderiam se estivessem bem. E nós compreendemos como cristãos que nós vivemos tão abaixo de nossos privilégios, que Tu não desejas que nós sejamos assim, cansados e fadigados, e desgastados e nos enfraquecendo. Tu desejas que nós sejamos cheios do Espírito de Deus. Concede isso para nós, Senhor, enquanto nós esperamos mais adiante pela Tua mensagem. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Agora, se você virar novamente na palavra em São João 3, eu desejaria ler alguns versículos de São João, capítulo 3, começando com o versículo 31, por volta de 3 versículos disso, para ter um pequeno contexto do que eu desejo dizer.
Isso é Jesus falando. São João 3,31. E ouça com cuidado a sua palavra. He that cometh from above is above all. He that is of the earth is Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. and what he has seen and heard, that he E testified. aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. Ninguém aceita o seu testemunho. He that has received his testimony has sent to Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. I wish to read Eu that. desejo ler esse versículo 33 novamente, para colocar ênfase nesse versículo 33. He that has received his testimony has sent to his seal. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. For a text this morning, Para texto esta manhã, se você, eu desejo usar isso, o testemunho de uma verdadeira testemunha. testimony and witness. Testemunho e testemunha. That's the reason I read. Essa é a razão que eu li as duas escrituras diferentes, uma de testemunho e a outra de uma testemunha. Now, a testimony before a person Agora, um testemunho, antes, uma pessoa tem que ter uma experiência antes que ela possa testificar. you were called, Se você fosse chamado no tribunal, você teria como dar um testemunho. Você tem que saber algo antes que você possa testificar. and a witness is a person who has seen something. Uma testemunha é uma pessoa que viu algo, que sabe que é verdade e é chamada para dar testemunho. And then a witness, Então, uma testemunha deve saber do que está falando. he must be Não deve ser alguém que contou certa e certa coisa. Ele próprio necessita ser a testemunha. if not, he's speaking of someone else. Senão, ele está falando de outra pessoa que poderia ser uma testemunha na cena. Now, I think that being that we have seen out from our congregation, Agora, eu penso que, sendo que nós vemos na nossa congregação que a vida é tão frágil, então, que a morte é tão positiva, nós necessitamos chegar a um lugar que nós estejamos positivamente seguros que isso de que nós falamos é correto. Amém? Está vendo? it is not nothing that you can Não é nada que você possa só casualmente, como nós diríamos, aceitar isso. You've got to be positive, sure. Você tem que estar positivamente seguro que isso é correto. Porque nós não sabemos a que tipo de fim que nós chegaremos. Now, the one reason that I am a Calvinistic thinker of security of the believer Agora, a única razão que eu sou um pensador calvinista de segurança do crente é porque eu creio que quando um homem ou uma mulher está em sua mente correta, que é o tempo de aceitar o Senhor Jesus, and get it e all ter tudo isso selado então de uma vez por todas. because when we come Porque quando nós chegamos no fim da estrada, nós não sabemos exatamente onde e como nós vamos ficar enfermos. Talvez nós estejamos enfermos em nossa mente, talvez haja uma febre que verdadeiramente cozinhe o próprio cérebro nosso. E nós talvez digamos qualquer coisa ou façamos qualquer coisa no final do caminho. Nós não sabemos. Porém, veja você, se nós já tivermos ancorado em Cristo, não importa que enfermidade nos tome ou em que condição nós estejamos, quando formos, já está resolvido. Amém. we are sealed, Nós estamos selados até o dia da nossa redenção. Efésios 4:30 diz: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados até o dia, não da vossa morte, porém da vossa redenção.
Veja, depois que a morte já tiver acabado, você ainda está selado. Graças a Deus. Now, to give witness, Aleluia. there has been many Agora, para dar testemunho, tem havido muitas coisas e muitas perguntas na mente das pessoas, e tem havido na minha. Quando eu estive algumas semanas atrás, quando minha mãe estava ainda viva e podia ouvir, eu estava de um lado da cama e minha irmã estava de pé ao meu lado. E mamãe olhou para cima e disse: o meu primeiro e a minha última. Eu sou o seu primogênito, Dolores é a sua última, com 9 meninos há 9 meninos e a menina. E mamãe começou a dizer que viu que você me tem dado de comer, e porque eu suponho que estando no ministério eu tive mais possibilidade de fazê-lo, e tem cuidado de mim. E Dolores, você me amou e ajudou-me a fazer o meu trabalho doméstico e a lavar as roupas. E disse logo, viu, você guiou-me a Cristo e tem cuidado de mim espiritualmente. E quando eu estava errado, você não hesitou em dizer-me que eu estava errado e que eu devia corrigir aquilo. Eu disse, e mamãe, nós temos, alguns dos rapazes bebem, e eu disse, nós partimos o seu coração. E como o amor de mãe, ela disse, Billy, isso tudo serve para fazer a grande roda. Eu disse, mamãe, ela sabia que não ia voltar para casa. Ela disse que ela não ia voltar para Maple 409. E ela disse para mim, eu disse, mamãe, quando eu era apenas um menininho, eu sabia que havia um Deus, porque eu havia visto a sua pessoa em diferentes formas. E eu disse, primeiro eu, sendo de nossa família, nós vivíamos ao lado do Sr. Watson, ali na Luticapai, e nós não conhecíamos nada a respeito da igreja, eles eram católicos. E eu disse, eu comecei a estudar. Agora, como a Igreja Católica diz que Deus deu seu grande poder para a sua igreja, e disse para a sua igreja, somente um corpo de crentes, seja o que fizerem, está bem. E eu disse, então, se eu estudei isso, então eu comecei a descobrir que há quase 900 diferentes corpos organizados de crentes. Então, se Deus deu sua autoridade à sua igreja e disse, apenas descartem esta palavra, vocês não necessitam dela. Isso é apenas uma história. E então vocês podem seguir adiante e fazer, e seja o que vocês disserem, estará bem. Não a Bíblia, porém a igreja, seja o que for que a igreja diga. Mamãe, eu não poderia basear nenhuma fé, porque a Igreja Católica diz uma coisa, a Igreja Luterana diz que é desta maneira, a Igreja Metodista diz que não, ambas estão erradas, é desta maneira, a Igreja Batista diz que é de alguma outra maneira, e 900 crenças diferentes, eu não poderia basear nenhuma fé nisso. Porém eu disse, o que eu fiz, mamãe, eu voltei e li a Bíblia. E eu ensinei exatamente da maneira que os apóstolos a ensinavam. Eu nunca variei nem um pouquinho. Onde eles disseram batismo no nome de Jesus Cristo, eu disse batismo no nome de Jesus Cristo. Quando eles disseram batismo do Espírito Santo, eu disse batismo do Espírito Santo. E eu a ensinei exatamente da maneira que eles a ensinaram. Mamãe, eu tive os mesmos resultados que eles obtiveram. E eu vejo o mesmo Deus que passou pelos seus ensinamentos, o mesmo Deus que veio em nosso meio e faz a mesma coisa que ele fez para eles ali no passado. Ele faz por nós hoje. Sendo assim, sua promessa é aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei nos últimos dias.
A palavra é o testemunho de Deus. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Tão feliz com a porção. Amém. Graças a Deus. Só começou, né? Esse testemunho. Mas é maravilhoso, porque nós cremos, né, que aqueles que recebem o Espírito Santo, eles têm vida eterna, né? Jesus falou isso, que aquele que crê, ele recebe, né? Aí crê, não manufatura, mas realmente crê na palavra, né? Amém. Vamos nos pôr de pé, vamos agradecer ao Senhor, então, pedir graça, misericórdia, né? E se você tem um pedido ainda e deseja fazer conhecido, fique com a mão levantada. Deus conhece que vai por trás de cada coração. E como Sebastião estava pedindo, né, por sua saúde, então nós vamos lembrar. Se tiver mais alguém, né, então vamos orar, vamos encomendar cada vida aqui. Amém. Senhor Jesus Cristo, amado Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, tudo o que o Senhor tem feito por nós, Pai. Nós ouvimos Tua palavra e nós cremos que somos testemunha desse último dia, vivendo a Tua palavra, Senhor, dando, Senhor Deus, tudo que temos em nós para que essa palavra, Pai, tenha livre curso em nossas vidas e nós podemos ser, Pai Celestial, cartas, Pai, como disse o apóstolo Paulo, que nós éramos cartas lidas, escritas, conhecidas de todos os homens. Por isso é uma vida vivida, Pai. Esse é o verdadeiro testemunho. É quando o Espírito Santo pode operar através de nós. Amém. Pai, continua abençoando teus filhos, levantaram as mãos, ó Pai, é porque tem uma necessidade ainda, e que o Senhor os visite no poder da tua ressurreição. Abençoa os trabalhos que seguirão, Pai, nessa casa de oração, como o culto, Senhor, domingo à noite, e todos os trabalhos que teremos, ó Pai. Também desde já oramos a favor do culto de jovem que será aqui, ó Pai, nesse local. Que o Senhor nos ajude, dê graça, traga teus filhos, ó Pai, para cultuar, para louvar o Senhor. É no nome de Jesus Cristo que encomendamos cada vida a Ti. Pai, também lembra do irmão Sebastião, de todos, ó Pai, que estão enfermos nessa hora, que o Senhor os visite no poder da Tua ressurreição. Em minhas mãos está o livro e há nomes aqui enrolados. Nós repreendemos, ó Pai, como igreja do Deus vivo, todo o mal, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, e que Teus filhos recebam, Pai, a cura, a libertação. É no nome de Jesus que encomendamos cada vida a Ti. Também oramos, ó Pai, a favor daqueles que porventura estão ouvindo através da internet. Pai, ó Deus, que eles recebam uma bênção na alma. Recebam, Senhor Deus, o Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. E leva nós de regresso aos nossos lares, debaixo da Tua proteção e misericórdia. No nome de Jesus, nosso Senhor. Amém, Senhor. E amém. Louvado seja Deus. Só um aviso antes, irmãos, esse final de semana, né? Nós não teremos a ceia, mas no próximo domingo, fora esse domingo, no próximo, nós teremos a ceia aqui, né? Que Deus os abençoe no nome de Jesus.